Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Domingo, né? Tristeza pela eliminação ontem do Vasco, jogando em casa, São Januário, 1-1. Acho que o primeiro jogo lá em Minas Gerais foi o divisor de águas. Fizemos 1-0 lá com o Coutinho e depois o Galo virou. E aqui ontem a gente fez 1-0 e depois sofreu empate. Placar agregado, vitória do Galo, classificação merecida. Vejo aí capas, né, que eu respeito totalmente. Futebol é ingrato, futebol se ganha nos detalhes, quase conseguimos e tal, né? Acho que futebol seria ingrato se o time ruim, pior do que o outro, ganhasse. Então, quando você vê que o Vasco jogou no seu limite, quase se classificou, se não fosse aquele chute do Hulk e tal, poderia ir para pênalti, poderíamos vencer nos pênaltis e tal. Isso aí seria até uma ingratidão do futebol, porque nem sempre você vai ver o time pior ganhando o time melhor. A regra é, o time melhor vence. Tá aí o Palmeiras ganhando títulos há bastante tempo, porque é melhor que os outros, né? Em dado momento também o Flamengo ficou assim, o Galo também ficou assim, e agora tem 2 finais. Então, melhor está caminhando para a semifinal na Libertadores, na final da Copa do Brasil. Então isso não é ingratidão. Ingratidão no sentido que o Vasco, melhor, isso não é ingrato, futebol não é ingrato. Isso aí são coisas que acontecem no futebol. Em regra, o time mais forte vai ganhar. E o Vasco foi valente. Paiva usou seus atributos aí, e eu vejo críticas totalmente infundadas. A gente reclama porque está com sangue quente lá, mas você olha para o banco, não tem ninguém para colocar que você diga, vai mudar o jogo. E aí ele tira o Hugo Moura, os caras caem de pau porque ele tirou o Hugo Moura. 2 volantes correndo o tempo inteiro por todo mundo no meio de campo. Um deles vai cansar, e cansou. Perdeu a intensidade. 2 são no meio de campo. E isso é um dos erros do Paiva. Eram os erros também do Dias, né, do Ramon Dias, não povoar o meio de campo. A gente parece que o Vasco tem que sempre jogar num 4-3-3 e às vezes num 4-2-4 maluco, né? Ontem, mais uma vez, aquele buraco terrível no meio de campo, com tentativa de criação de Léo Pelé, tentativa de criação de João Vitor, né? Não é para zagueiro criar. Então, mais uma vez, aquele buraco lá no meio de campo, e ele tirou o Moura porque cansou. E aí botou o Sforza para tentar correr e tal, mas não adianta. Quando você tem 4 jogadores melhores no outro time, mas muito melhores, e jogando bola, Arana, Scarpa, Paulinho, Hulk, uma hora alguém vai fazer uma coisa boa, como foi feito ontem. E a gente tem pouco jogador que você possa dizer assim, esse cara vai resolver. O Verratti resolve muitas vezes, resolveu muitas vezes, só que a bola tem que chegar. E o Galo ontem, não obstante ele ter cabeceado algumas vezes, as cabeçadas não eram aquelas cabeçadas incisivas, com perigo de gol. Eram brigas dele no alto, briga com ele com o zagueiro para lá para cabecear. Então, voltando aqui para o título, né, que eu vi ontem nas capas, hoje também, futebol é ingrato e tal. Ao contrário, futebol não é ingrato, né? O Galo fez 2-1 lá e ontem veio para empatar aqui. O Vasco encurralou, o Vasco pressionou, mas não aguentou fazer para o segundo tempo. Primeiro tempo conseguiu fazer, e no segundo tempo o próprio Paiva disse isso na coletiva, vai cansar, como cansou, né? Então o Vasco foi no seu limite. A gente sempre reclama, né? Cadê o zagueiro que o Pedrinho não contratou na janela de quase 2 meses e tal? Só tem o João Vitor, né? O Léo e o Maicon não podem ficar no Vasco como titulares para 2025. Só temos 2 volantes. O Sforza, o Galdames, não estão à altura do Vasco. Até acho que Cocão e o Hugo Moura seriam bons reservas, né? E na zaga João Vitor e mais um, tem que contratar. Verificou-se o erro, né?
aquela mancada que o Marcelo Santana deu, aquela mancada que o Pedrinho deu, dizendo, não contratamos ninguém, porque para contratar um zagueiro igual que a gente tem, isso é furada, conversa para boi dormir, tinha que ter contratado, né? Por exemplo, meias com intensidade, a gente não tem meias com intensidade, o Coutinho não tem intensidade ainda. Ano passado eu disse que esse ano seria o ano do Payet, e me estrepei totalmente, mas acho que ano que vem pode ser o ano do Coutinho, com uma pré-temporada, planejamento e tal. É difícil voltar para o Campeonato Brasileiro. São 12 times aí, muito bons, razoável para bons, né? Nem são todos. E depois vem aquela mulambada lá de quatro lá de baixo. Tem uma galerinha aqui que sobra, mas é muita intensidade o futebol. Não é a mesma coisa que a jogada que se jogava onde o Coutinho estava, né? Então, atacantes pelos lados que façam gols. A gente acertou com o Adson, mal ou bem com o David, estava fluindo, né? Mas aí se machucaram. O próprio Estrela, que apareceu bem, se lesionou. JP, que desceu para a base, e depois não apareceu mais. Então o Vasco foi no seu limite. Foi ao seu limite. E aí, o Paiva não tem titulares maravilhosos, não tem um banco bom. E ontem você leva para o banco quem tinha? Ryan, Payet, Leandrinho, não vão resolver o jogo. Jean David, não vão resolver o jogo, né? Então, o Edmundo, né, que foi a favor da venda da SAF, dizia tanto que a 777 não tinha planejamento esportivo, né? Essa é a defesa dele, porque ele apoiou a venda para a 777, apoiou a transformação do futebol em SAF, depois a venda para qualquer SAF, que ele disse que era o futuro, era o caminho, blá blá blá. E aí, para se justificar, disse que faltava planejamento esportivo. Então, que se faça agora planejamento esportivo, novembro, dezembro, para ano que vem, que está ruim. Faltam 2 zagueiros de qualidade, 2 volantes, ou um pelo menos para ficar reserva imediato, não é o Esforza. Atacantes que façam gols, né? Para se juntarem ao Adson, ao David quando voltarem. Não é o Emerson, não é esse cara, não é o Rossi, né? Para você ver. Colocou o Rossi. Iria colocar quem? Não vou entrar nesse mérito, vou entrar só que falta planejamento, né? Melhores jogadores, blá blá blá. E você pega um Galo que vem chegando já há bastante tempo, com belíssimos jogadores, né? Vai dizer que o gol do Hulk ontem foi um detalhe? Absoluto. Contratar um jogador desse, mantê-lo, pagando em dia, trazer para jogar com ele Scarpa, Paulinho, Arana, isso são detalhes? Não. O gol do Hulk não é um detalhe, é fruto de um trabalho, de uma visão, que um desses caras vai fazer gol. Inclusive o Hulk não tinha feito gol, se não me engano, né? Pela Copa do Brasil. Então, é isso aí, trabalho, planejamento, né? O Galo ontem veio para cá para administrar, levou aquele apertão do Vasco no primeiro tempo, depois soltou um pouco, o Vasco não ia manter aquela sequência alta que estava empurrando os caras, e é isso aí, né? Bom, dito isso, o que sobra aí? Sobra que as críticas que são feitas para o Paiva, e até para o próprio Léo mesmo, né? Para o próprio Maicon, também não são totalmente certas, porque se você deixar 2 zagueiros expostos, eles vão errar pra caramba. Se você colocar aí os 2 zagueiros, tira o Léo e Maicon, ou então tira o Léo e o João Vitor, coloca 2 zagueiros aí melhores, que você acha? O Vasco não tem ali volante e uma linha de marcação fechada para impedir 3, 4, 5 entrando na área contra 2 zagueiros só. Então eles vão errar, vão ser driblados, vão errar nas cabeçadas, né? Então as deficiências defensivas do Vasco aumentam, né, a fragilidade dos zagueiros. E o Vasco já foi melhor. O Vasco levava poucos gols. Assim que o Paiva chegou, o Vasco levava poucos gols, mas depois degringolou, né? Falta o Adson para fechar por dentro, pela direita, o David que fechava bastante, municiava o Verratti, às vezes fazia a função do Verratti, ele caía por fora, o Verratti caía por fora, ele entrava por dentro, porque fica difícil. Então a reclamação por reclamar, isso é uma babaquice, estou fora.
E agora buscar novos rumos, né? Buscar o tal do planejamento esportivo que o Edmundo tanto decantou, que a 777 não tinha e não tem mesmo. E vamos ver se o Vasco vai ter, na figura do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Felipe, né? Planejamento esportivo já está mal, né? Porque era para ter trazido. Se você não traz um zagueiro na janela e traz um meia que não joga, esquece. Planejamento totalmente errado, né? Vai para a janela, traz Alex Teixeira e Souza, né? A reboque do Coutinho, traz Emerson Rodrigues, traz Jean David, traz Domingues que não joga, não traz zagueiro. Isso aí é planejamento esportivo, Edmundo. E já estava, né, na alçada do Pedrinho na época da janela. A 777 já tinha saído. Era o Pedrinho para agir. Então tem que corrigir muita coisa, tal. Tem que saber se o Pedrinho vai querer vender o Vasco, se vai tentar voltar para o associativo, e se tiver que vender majoritário, minoritário, pelo amor de Deus, ao menos majoritário, para o Vasco parar de ter dono, né? E mais um ano sem sucesso. E todo ano os caras dizem o seguinte: ano que vem vamos ter sucesso. Aí chega o ano que vem, no outro ano vamos ter sucesso, né? É uma sequência de incompetência, né? Que não pode ser colocada só na conta aí do último. Até porque o Vasco está quebrado, mal das pedras, não tem dinheiro para nada, está fazendo adiantamentos, fazendo moratória aí, né? Rolando a dívida e tal. E nada é falado, nada é explicado ao torcedor, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Hoje já não se pode vender mais o Vasco, tem uma liminar que impede. Então, dizem que o Vasco ficou garantido, mas também ficou prejudicado porque não pode negociar, a não ser que vá falar diretamente com a Lindenhall, se ela deixar garantias para isso. Só que essas garantias para negociar com a Lindenhall 31%, ficam prejudicadas porque o Vasco está brigando lá na Câmara de Arbitragem para discutir os prejuízos todos que a 777 perpetrou o Vasco. Então olha que loucura. Câmara de Arbitragem seria para discutir os prejuízos que a 777 promoveu ao Vasco, e nesse meio tempo tem que resolver a história tentando vender, né? Ou melhor, tentando resolver esses 31% da 777 nas ações da Vasco SAF. Parece até uma coisa antagônica, né? É anacrônico isso. É uma questão até de alta relevância, né? Questão difícil, como a gente fala em direito. Questões difíceis, né? Pensem bem, na Câmara de Arbitragem, só lá que pode ser resolvido isso, tem uma cláusula no contrato que impede a justiça comum de analisar o contrato. Lá na Câmara de Arbitragem tem que ser resolvido tudo isso aí. E essa questão vai se perpetuar durante um tempo, isso demora, né? Contraditório material, formal e tal, ampla defesa, né? Devido processo legal, é muita coisa. E na Câmara de Arbitragem também tem tudo isso aí, todas essas garantias, né? Lá do inciso do artigo 5 da Constituição, se eu não me engano é 35, acho que é 35, não importa. Devido processo legal que abarca contraditório e ampla defesa, né? E aí nesse meio tempo tem que negociar os 31%. Se eu negocio os 31% lá, eu vou pagar um valor muito maior do que merece, porque eu posso chegar na Câmara de Arbitragem e reduzir esse 31% até um valor que ela tem que me pagar, 777, por ressarcimento de prejuízos. Mas fica comprometido essa discussão aí, porque ou você negocia tirando 31% da 777 com a Lindenhall e tal, e aí esquece entrar no mérito dos prejuízos, ou você continua com os prejuízos. É uma coisa complicada, né? Mas vamos ver aí, vamos seguindo, cobrando com cordialidade, urbanidade, com decência. Pedrinho tem que resolver as coisas todas. Se tivesse lá o Guinho, teria que resolver também. Zezinho teria que resolver. É o Pedrinho que está lá, ele que tem que resolver. É ele que tem que dar, tem que acabar com essa bagunça aí, para o Vasco voltar a andar, para o Vasco voltar a pensar em coisa grande, né? Deu-se aí a demonstração imensa, né, da patologia do cidadão vascaíno. Somos patológicos mesmo, é uma loucura, né? O time não nos dá nada e a gente fica lá até o último minuto, sofrendo, torcendo. Esse é o Vasco. Se gostou do comentário aí, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like no YouTube, engajamento.
sininho para receber do YouTube os avisos, notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.